e assim adiou a celebração para o dia seguinte. No entanto, durante a noite, o falecido apareceu-lhe prostrado em lágrimas, com dores terríveis, e censura-o amargamente por ter esquecido a sua promessa, uma vez que o abandonou durante tanto tempo nos tormentos do purgatório. Quando Dom Bosco respondeu que estara a fazer o seu melhor, mas que não passaram nem 12 horas desde que lhe tinha expirado, este último parece atordoado. Esquecemos que na eternidade não há mais noção de tempo, e 1 hora no purgatório é provável que pareça 10 anos do nosso lado da realidade. Portanto, logo ao amanhecer, Dom Bosco celebra a missa e pelo santo sacrifício da missa, celebrado sobre as sepulturas. Nas inscrições e nos epitáfios das catacumbas se encontraram belas preces pelos mortos. No século IV, em 302, Santa Perpétua nos conta uma visão do purgatório. Diz ela: estávamos em oração na prisão, depois da sentença que nos condenava a sermos expostos às feras. E de repente, lembrei-me de Dinócrates. Era meu irmão segundo a carne. Morrera de um malefício na face. A lembrança da sua triste sorte me afligia. Fiquei admirada de me ter vindo à lembrança este irmão e me pus a rezar por ele com todo o fervor, gemendo diante de Deus. Na noite seguinte, tive
Sobre o homem, Padre Pio declarou: não consegui imaginar como poderia ter entrado no convento àquela hora da noite, porque todas as portas estavam fechadas. Perguntei a ele: quem é você? O que quer? O velho respondeu: Padre Pio, chamo-me Pietro de Mauro, sou filho de Nicola, apelidado de Precoco. Ele prosseguiu: eu morri neste convento no dia 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um asilo. Uma noite, enquanto estava na cama, adormeci com um charuto aceso que ateou fogo ao colchão e morri sufocado e queimado. Ainda estou no purgatório e preciso de uma santa missa para ser liberado. Deus me permitiu vir ao seu encontro e pedir sua ajuda. Depois de ouvi-lo, Padre Pio respondeu-lhe: fique tranquilo, que amanhã celebrarei a missa pela sua libertação. Padre Pio se levantou e acompanhou-o até a porta do convento. Ele percebeu que a porta estava fechada e trancada. Abriu e disse adeus. A lua iluminou a praça coberta de neve. Padre Pio sentiu medo quando o homem desapareceu sem deixar vestígios. Fechou a porta e voltou para o calefatório, onde explicou aos irmãos o que acabara de lhe suceder. Poucos dias depois, o Padre Pio também contou a história ao Padre Paulino, e ambos decidiram ir à prefeitura onde consultaram os registros civis do ano de 1908 e descobriram que, em 18 de setembro daquele ano, um certo Pietro de Mauro havia de fato morrido de queimadura e asfixia no quarto número 4 do convento, então usado como abrigo para moradores de rua. Esta segunda história diz respeito a um relato que Padre Pio contou ao Padre Anastásio. Uma noite, enquanto rezava sozinho no coro, ouvi um farfalhar de um hábito e vi um jovem monge parado perto do altar-mor. Pareceu-me que o jovem monge espanava os candelabros e endireitava os vasos de flores. Pensei que fosse Padre Leone quem estava a arrumar o altar. E como era a hora da ceia, fui vê-lo e disse-lhe: Padre Leone, vá jantar. Não é hora de tirar o pó e endireitar o altar. Mas uma voz que não era do Padre Leone respondeu: não sou o Padre Leone. E quem é você? Perguntei-lhe. Sou um dos seus irmãos, que fez o noviciado aqui. Recebi a ordem de limpar o altar durante o ano do noviciado. Infelizmente, várias vezes, não fiz a genuflexão a Jesus ao passar pelo altar, desrespeitando o Santíssimo Sacramento guardado no tabernáculo. Por causa dessa grave negligência, ainda estou no purgatório. Ora, Deus, na sua infinita bondade, enviou-me ao Senhor para que apresse a chegada do momento em que desfrutarei do paraíso. Cuide de mim. Acreditando ser generoso com esta alma sofredora, exclamei: amanhã de manhã estarás no céu, quando celebrarei a Santa Missa. Essa alma exclamou: como o Senhor é cruel! Então chorou e foi-se embora. Essa reclamação produziu uma ferida em meu coração que senti e sentirei pelo resto da minha vida. Na verdade, poderia ter enviado imediatamente esta alma para o céu, mas a condenei a ficar mais uma noite nas chamas do purgatório. Esperamos sinceramente que você tenha realmente gostado deste conteúdo e que o mesmo tenha edificado a sua fé e lhe levado a uma verdadeira reflexão. E se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o seu like, pois isso é muito importante para nós e ajuda o nosso canal a crescer e alcançar muito mais pessoas. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.